Bom, gente, continuando aqui, a gente vai ter o algoritmo de Box-Miller, tá certo? Bom, então o que é esse algoritmo? Ele é utilizado para gerar distribuições normais padrão, tá? Então o algoritmo dele é super simples, ó. Para i de 1 até m, que é a quantidade de valores que a gente vai gerar o 1 e o 2, duas distribuições uniformes 0, 1, né? Então eu vou ter que x1 vai ser o que? Menos 2 vezes o log de u1, né? Tudo isso dentro da raiz, ou seja, elevado a meio, né? Vezes o cosseno de 2 vezes π vezes o 2, né? E o x2, que seria o segundo ponto de uma distribuição normal padrão, vai ser menos 2 vezes o log de u1, tudo isso dentro da raiz, né? Vezes o seno de 2π u2, ok? Então, basta eu saber essas expressões aqui, gerar dois valores de duas distribuições uniformes 0, 1, substituir aqui, eu vou gerar os pontos equivalentes de uma normal padrão, tá? No caso, duas normais padrão, ok? Então, x1 e x2 são pontos independentes de uma normal 0, 1, ok? A ideia do algoritmo se deve ao fato de que a transformação, né, a soma dessas uniformes para x1 e x2, resulta na densidade conjunto de duas normais com covariância 0, ou seja, independentes, tá? Porque são normais. E a prova está aqui, né? Ó, se eu tenho f de 1, f de u2 igual a 1, tá? Ou seja, isso aqui é a função, a densidade conjunta de uma uniforme, né? U1 e U2 são duas distribuições uniformes 0, 1, tá? Então, x1 mais x2, né? X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado vai ser escrito dessa forma aqui, tá? Ou seja, eu vou pegar e somar aquelas duas quantidades. Então, se eu pegar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e dividir por 2, aí eu tiro esse 2 aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos log de 1, tá? Que isso é equivalente, né? Só para organizar. Se eu aplicar o logaritmo dos dois lados e isolar o u1, eu vou ter que o u1 vai ser igual ao exponencial de menos meio de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E x1 sobre x2 sobre x1, tá? É igual a tangente de 2π u2. Então, se eu quiser isolar o 2, vai ser o quê? Arco tangente, né? A função inversa da tangente de x2 sobre x1 sobre 2π, ok? Então, a prova, eu vou ter essa derivada, né? Que são as derivadas parciais de 1 em relação a x1, o 1 em relação a x2, o 2 em relação a x1 e o 2 em relação a x2, tá? Então, aqui eu vou ter todas as derivações parciais, né? Aqui o 1 em relação a x1 e aqui a x2, e aqui o 2 em relação a x1 em relação a x2. Então, basta substituir e derivar, ó, essa função aqui em relação a x1, depois em relação a x2, e depois essa função aqui em relação a x1 e depois em relação a x2, ok? Então, estão aqui essas derivadas, é só vocês fazerem aí, não são derivadas difíceis, tá? Só que um detalhe que é para lembrar da derivada da função tangente, tá? Arco tangente. Fora isso, as outras derivaç'ões são tradicionais, tá? Então aqui, ó, a derivada do arco tangente de x, lembrando, né, vai ser x', que é a derivada do que está aqui dentro, sobre 1 mais x2, né? Por isso que aqui deu 1 mais x2 sobre x1, né? Tudo isso ao quadrado. Então, continuando aqui, ó, menos x1 é elevado a menos x1 mais x2 ambos ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre 2π vezes 1 sobre 1 mais x2 ao quadrado sobre x1 ao quadrado vezes 1 sobre x1 menos x2, né, vezes elevado aí a mesma quantidade, tá? Isso aqui, tudo aqui em relação essa primeira parte em relação a x1, né? Aqui o 2 em relação a x1. Então eu estou fazendo aqui equivalente aqui ao determinante, tá? Então eu multiplico essa vezes essa menos essa vezes essa, ok? Então, só para organizar aqui, depois que fizer toda a organização, né, dessa multiplicação, eu vou ter que 1 sobre raiz de 2π elevado a menos, né, x1 ao quadrado sobre 2, vezes essa quantidade, tá?
E a gente vai ver que isso aqui é uma distribuição normal 0,1 para x1, essa primeira quantidade, e aqui é uma distribuição normal para x2. Então eu vou ter duas distribuições normais em produto. Então aqui é como se eu tivesse uma conjunta, né? E aqui é como se eu tivesse a conjunta multiplicada pelo produto das duas marginais, ou seja, f de x1, x2 igual f de x1 vezes f de x2, né? Então a gente conseguindo quebrar uma densidade conjunta pelo produto das duas marginais, a gente prova que elas são independentes, ok, gente? Bom, então a prova viram que é bem simples, né? Para uma distribuição normal multivariada qualquer, então a gente vai mostrar um pouquinho dessa distribuição normal multivariada. Então, uma forma quadrática P de P variáveis aleatórias de x1 até xp vai ser definida por. Tá? Então, o que é uma forma quadrática? É essa definição. X' A vezes x, em que x é um vetor, né? A é uma matriz, e x é o vetor tradicional, né? X ele transposto, A é uma matriz qualquer, e x o próprio vetor, tá? No formato de coluna. Então tá aqui, ó, x é um vetor, x' é um vetor no formato de linha, e AP é uma matriz simétrica. Então isso aqui vai ser uma forma quadrática. Isso aqui é uma definição de forma quadrática, tá? Então a distribuição normal multivariada, ou seja, lá no algoritmo de Box-Miller eu gero uma normal bivariada. Duas normais bivariadas independentes e normais padrão. Se eu quiser gerar uma distribuição normal multivariada com P variáveis normais e que elas não sejam independentes, essa vai ser a forma dessa normal multivariada. F de x, tá? Ou seja, essa notação de x em negrito vai ser de vetor. 1 sobre raiz quadrada de 2π elevado a p, né, que é equivalente a 2π elevado a p sobre 2. E aqui o que é que eu vou ter? O determinante da matriz de variância e covariâncias, tá? Elevado a meio. Tá? Então é elevado a menos x menos mi' vezes sigma a menos 1 vezes x a menos mi sobre 2. Então vejam que isso aqui é uma forma quadrática, tá? Em que eu tenho um vetor aqui no formato de linha x menos mi, que é o vetor de variáveis, o vetor aleatório menos a média desse vetor aleatório, formato de linha. Aqui eu vou ter a inversa da matriz de variância e covariância do vetor aleatório x, né? E aqui x menos mi, que é o vetor aleatório menos a média dele, tá? Então xi, para cada xi eu vou ter que x pertence ao conjunto dos reais e o i vai variar de 1 a p. No caso, eu tenho p variáveis, tá? Então, o vetor de variáveis aleatório da normal multivariada vai ser denotado por x segue np, né? Normal p variada, com vetor de médias mi e matriz de variância e covariância sigma. Então tá aqui, mi é o vetor de média p dimensional e sigma é a matriz de variância e covariância. No caso, se eu tiver p igual a 2, eu vou ter uma distribuição normal, tá, bivariada. Então a esperança de x, eu vou ter que mi1 é a esperança de x1, mi2 é a esperança de x2, sigma 1 é a variância de x1, sigma 2,2 é a variância de x2 e sigma 2,1 igual a sigma de 1,2, que é a covariância entre x1 e x2, tá? E aqui eu vou ter ρ 1,2, vai ser a correlação, né, entre x1 e x2, que vai ser dado dessa forma, ó, covariância sobre o produto dos desvios, ok? Então, no caso da normal multivariada, eu vou ter sigma como sendo essa matriz aqui, sigma menos 1 a inversa dela, tá? Como tem dimensão 2 por 2, vai ser dessa forma, né? Que é a forma clássica, eu inverto aqui a posição, multiplico aqui por menos 1 e divido aqui por 1 sobre o determinante, né, que vai dar desse formato aqui, sigma 1 vezes sigma 2,2 menos sigma 1,2 ao quadrado. Só que eu tenho que sigma 1,2 vai ser ρ sobre o produto dos desvios, né? Então eu posso colocar o sigma 1 ao quadrado, sigma 1,2 ao quadrado, que é esse valor, em função da correlação e do produto das variâncias, né? Então só ajeitando aqui, ó, vai dar para organizar o inverso da matriz de variância e covariância, né? A inversa dessa matriz, como sendo esse formato aqui, ó, né? Só para organizar. Então essa Q, que é a função quadrática, vai ser escrita como x, a transposta de x menos mi, né? Vezes essa matriz inversa, vezes x menos mi, a gente vai chamar isso de Q, a notação de forma quadrática.
E o algoritmo de Box-Miller ele vai gerar valores de uma distribuição normal bivariada, tá? Então esse vai ser o formato da distribuição normal bivariada, tá? Se essa correlação for igual a zero, x1 e x2 são independentes e f de x1, x2, que é a conjunta, vai ser igual ao produto dessas duas marginais, que foi o que foi feita na demonstração, né? Então a gente pode quebrar, né, essa matriz Q como sendo esse formato aqui, ó. 1 sobre 1 menos ρ 2 ao quadrado vezes. Aqui eu tenho o componente referente à primeira variável, mais referente à segunda variável, né, menos duas vezes a correlação vezes o produto desses dois desvios, né, em relação aos desvios padrão, né? O desvio x1 menos μ1, né? Desvio em relação à média ponderado em termos de desvios padrão, tá? De x1 e aqui de x2. Então a distribuição normal bivariada vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Propriedades de uma distribuição multivariada, né? Normal multivariada. Se sigma é positiva definida, o que é que vai acontecer? O que é uma positiva definida? Quando eu tenho para variância, eu tenho valores não negativos. Então, se eu tenho uma matriz de variância e covariância, uma propriedade equivalente aos escalares, que lá a minha variância ela tem que ser não negativa, uma matriz de variância e covariância tem que ser positiva definida, né? Então, se isso acontecer, né, que espera-se que a matriz de variância e covariância seja positiva definida, eu posso utilizar aqui a decomposição espectral e representar, né, essa forma quadrática aqui como sendo ó, x' vezes x, né, que são os extremos, e eu posso representar sigma menos 1 como sendo somatório para i de 1 até p de 1 sobre lambda i vezes E1, I', né? Então isso aqui é o teorema da decomposição espectral, vocês vão ver em multi 1, multi 2, se eu for professor eu falo também, em álgebra linear vocês devem ter visto também. Então obtém aqui os autovalores dessa matriz, então se ela tem dimensão p por p, vai ter p autovalores e p autovetores associados, né? Então, eu vou poder escrever como somatório para i de 1 até p de 1 sobre lambda i, x' vezes i, tudo isso ao quadrado. E essa quantidade é maior do que zero, né? E vejam que os autovalores serão positivos, isso aqui também, como está ao quadrado, vai ser uma quantidade positiva. Os contornos de uma normal multivariada p-dimensional são elipsoides, definidos pela região C, né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo elipse. E esses elipsoides são centrados em μ e tem os eixos mais ou menos C raiz de lambda i vezes i, né? Que basicamente é uma manipulação desse formato aqui com base no teorema da decomposição espectral, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou ter aqui o eixo x1 e x2, que aqui é o eixo associado a essas variáveis. Então aqui eu tenho uma normal x1, aqui eu tenho uma normal x2, tá? E aqui eu tenho os dois eixos, né? E1 e E2. Vejam que E1 e E2 são os autovetores, tá? Associados à minha distribuição normal bivariada. Ou seja, eu pego essa minha matriz, sigma, calculo os autovalores e autovetores. Então aqui eu tenho uma variável original, né? x1 e x2. Aqui eu tenho os autovetores associados, tá? E aqui eu vou ter, no centro dessa elipse, como mencionado, eu vou ter aqui o par ordenado μ1, μ2. E dessa distância até a borda dessa elipse aqui, desse eixo E2, eu tenho B e aqui eu tenho A. Eu tenho essas quantidades aqui, que dependem aqui de sigma1, né, que é a variância de x1, menos a covariância. E aqui a variância de x1 mais a covariância, né, entre x1 e x2, ok? Que também isso aqui é bastante utilizado para gerar elipses de confiança, né? Quando eu vou gerar um x1, x2, uma normal bivariada, aí tem um vetor de médias e quero construir um intervalo de confiança para esse vetor de médias. Então, o intervalo do escalar serão dois valores, né? E no caso, no plano, se eu tiver duas variáveis, vai ser uma elipse de confiança, ok? As combinações lineares, né, de x também são normais, né? Ou seja, se x é um vetor de normal p variado, né,
As combinações de X também são distribuições normais. Os subconjuntos de X têm distribuição normal. Covariância zero implica que as variáveis são independentes. Então, são regras clássicas dessa distribuição que vem também da normal univariada, né? Só se refletem para normal multivariada, tá? A função de verossimilhança, né? Então, se eu tiver um vetor P por 1, né, de x1 até xn, uma amostra aleatória de uma normal multivariada em que x1 até xn são mutuamente independentes com distribuição normal μ sigma 2, a densidade conjunta, né, dessas observações seria o produto das densidades normais, né? Então está aqui. Então vai ser o produto de J de 1 até n, ou seja, o número de indivíduos. Então a verossimilhança ela está associada ao número de observações, né? Então aqui eu só vou aplicar o produto todo na minha função, tá, de densidade da normal multivariada, na função conjunta. E para estimar os vetores de derivadas, né, então tenho que fazer para o vetor de médias. Serão as derivadas parciais de primeira ordem em relação a cada parâmetro, né, no caso a verossimilhança, né, então aplico o método de máxima verossimilhança nessa minha função de verossimilhança. Tá? Então vai ser a mesma ideia do método de máxima verossimilhança. Então o resultado será um sistema de equações igual ao sistema zero. Né? Então os estimadores de máxima verossimilhança serão dados desse formato aqui. Ó. Eu pego isso aqui, aplico ln, né? Depois eu derivo igual a zero. Então, de forma bem intuitiva, né, eu vou ter que o vetor de médias estimado vai ser dado pelo vetor de médias amostrais, tá? De forma bem simples e equivalente ao caso da normal univariada. E para a variância, né, eu tenho que o estimador para a matriz de variância e covariância vai ser n-1 sobre n vezes S, em que S é a matriz de variância e covariância amostral, tá? Bichapéu é um vetor aleatório e sigma chapéu é uma matriz aleatória, né? Assim como no caso univariado, x barra, né, que é o mi chapéu, segue uma normal p variada com vetor de médias mi e 1 sobre n sigma, ou seja, bem equivalente ao caso univariado. E para a variância, n-1s segue uma distribuição Wishart n-1 barra sigma, em que o Wishart é um aqui quadrado, é como se fosse uma distribuição aqui quadrado multivariada, tá? Então isso serve de conhecimento para vocês que vão ver mais na frente, ok? Então já distribuições truncadas é o próximo assunto, beleza, gente? Então fica aí esse conteúdo importante para vocês. Valeu, gente, até a próxima aula.